Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal foi criado para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos relacionados ao cultivo de planta em pote. E também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a fraternidade Nossa Família de Nazaré. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal aqui, tá certo? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre os ácaros nas plantas, né? Você sabia que nem todos os ácaros são prejudiciais às suas plantas? Aliás, algumas são extremamente benéficas para as suas plantas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo eu resolvi passar para vocês. Muita gente tem aplicado produtos químicos e outros produtos, né, nas plantas para controle, tá certo, de pragas que nem sempre estão, tá, causando prejuízo. Então fique até o final. Eu vou passar aqui uma apresentação sobre os ácaros predadores, tá certo? Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists e os vídeos, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria, ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte! Eu aqui já comentei, né, sobre o uso de inseticidas acaricidas, tá? E aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro para vocês, tá certo? O porquê eu não utilizo e não recomendo vocês utilizarem, tá certo, esses produtos torto à direito, como o pessoal faz no cultivo das plantas em casa, tá certo? Não há necessidade, em muitos casos, de você fazer isso. Eu aqui posto várias alternativas, tá, muito viáveis e até mais econômicas para isso. Assista então até o final desse vídeo, ok? Vocês vão entender o porquê eu estou falando, né, nesse aspecto. A natureza ela é extremamente sábia, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender, tá, a própria natureza e a gente acaba fazendo muitas bobagens, né? Então, principalmente, tá certo, no seu jardim, no seu quintal, pode estar acontecendo situações de combate alternativo, tá certo? Que na agronomia nós conhecemos como controle biológico, que é um controle que na verdade, tá certo, realizado, tá, por outros organismos, né, micro-organismos ou até macro-organismos. Nesse caso eu vou mostrar aqui, tá, uma apresentação, tá, dos ácaros predadores, tá certo? São ácaros que existem na natureza e que elas vivem de comer, tá certo, outros ácaros que causam prejuízo para as plantas. É como se fosse a joaninha,
tá certo? Que consome, por exemplo, elas predam, tá? Os pulgões, tá certo? Então, no caso dos ácaros predadores, elas já são utilizados, ok? Na agricultura moderna. Então essa apresentação que eu vou falar para vocês, tá? Isso aqui, na verdade, é um sistema de criação de ácaros predadores, tá? Aqui a gente tá dentro um ambiente protegido gigante, né? E eles têm aqui coisa de 100 metros quadrados, tá? Com cultivo, isso aqui é feijão porco, viu? Feijão de porco, tá certo? Eu não sei se é comestível, eu nunca comi isso aqui, mas eles usam isso aqui para a produção, né, para a criação de ácaro predador, tá certo? E esses fitilhos aqui, por incrível que pareça, depois de um certo tempo, eles colocam nas plantas, né, para que o ácaro suba até essa compotazinha aqui, entendeu? E é absurdo, né? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é ácaro predador, gente. Esses amarelinhos aqui, ó. Tá certo? Então, esse ácaro predador é muito eficiente, né? Acho que eu tenho, olha aqui, numa fase. Isso aqui não é poeira, não, gente. Isso aqui é ácaro predador, tá certo? Nessa fase aqui, o pessoal pega esse ácaro, é totalmente inofensivo para o ser humano, tá? Para gente, para animal, não tem problema nenhum. Elas são ácaros fitófagos, né? Elas são ácaros que comem os outros ácaros, no caso, o ácaro rajado, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. É uma coisa interessantíssima, né? Então, eu conheço vários produtores de rosas, né? Cultura de rosas especificamente, que utilizam esse sistema com muito sucesso, tá certo? Principalmente porque os acaricidas são uns produtos caríssimos, né? Então, o uso desse sistema, tá? Compensa economicamente e compensa também devido à sua alta eficiência. Aqui vale dizer, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo o ácaro predador. Agora, se não tiver um ambiente totalmente isento do ácaro rajado, que é o ácaro que causa problema, esses ácaros tendem a sumir. Elas acabam morrendo, vocês estão entendendo? Então, vocês têm que, o produtor aprendeu a conviver com a praga, vocês estão entendendo? Então, tem alguma coisa de praga? Tem que ter, senão eles não vão conseguir reproduzir e manter, tá, esse sistema, né, de controle que é controle biológico, né, tá certo? Vocês viram que interessante, né? Então, na verdade, esse produtor só teve sucesso quando ele começou a entender a biologia tanto do ácaro que causa problema, que é o ácaro rajado, né? Como o ácaro predador, tá certo? Então, se você não entender essa biologia, você não vai ter sucesso, tá, no controle da praga, né, que é no caso aí o ácaro rajado, tá certo? Então, é por isso que eu sempre falo, né, se você não entender essa situação e aplicar acaricida, tá certo? Você está acabando com os dois ácaros, tá certo? Então, você deixa de ter esse benefício, tá certo? Que seria o controle do principal praga, né, na cultura de rosa, como vocês viram, tá certo? Por isso que eu sempre digo, né? Você precisa, tá, entender a situação, tá, do que possa estar acontecendo no seu jardim, nas suas plantas, tá certo? Então, não aplique produtos, né, torto a direito.
E isso não é só com relação a acaricidas, tá certo? Com outros produtos também. Eu irei fazer um vídeo sobre essa questão mais à frente, ok? É porque a gente não consegue encontrar as literaturas específicas, tá certo? É com relação a isso, porque são muitos poucos pesquisadores que trabalham, tá, com esse tipo de produtos alternativos também. Mas é bom deixar claro aqui que eu não sou contra, tá certo? Produtos, né, específicos, tá certo? Eu não sou contra inseticidas e não sou contra acaricidas, não é isso que eu estou falando. Nesse caso do ácaro rajado para a cultura da rosa, tá, já está praticamente conhecido, mas em algumas outras culturas isso não está tão bem elucidado. Então existe a necessidade de pesquisas e em algumas situações efetivamente você vai precisar utilizar, tá, desses defensivos, a gente chama, né, dos acaricidas, tá certo? Então, cada caso é um caso, ok? Por isso, sempre está atento, tá certo, a informações técnicas, tá certo? Isso é muito importante, ok? Inclusive no cultivo das suas plantas na sua casa, tá certo? Se você tem alguma dúvida, tá, com relação ao vídeo aqui, por favor, encaminhe as suas perguntas, suas sugestões. Isso é muito interessante, muito importante para a gente, ok? Tá? Não se esqueça, envie as suas dúvidas, tá certo? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube, tá certo? Pelo canal, tá certo? E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para essa entidade, né, Sagrada Família de Nazaré, que é uma entidade que ajuda muitas pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos, roupas usadas, tá, fraldas descartáveis, tudo que você possa ajudar, você vai estar contribuindo para diminuir essas necessidades dessas pessoas muito necessitadas. Ajude você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.